a gravar aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu tô bem, coisa boa. A gente tem essas ferramentas para a gente estar falando, né? É verdade. Em tempos difíceis, a tecnologia está salvando. Super salvando, né? Super É, salvando. Me fala uma demais. coisa, você prefere que te chame de Janaíma ou de Jana? Depende da pessoa. Você pode Depende da chamar de pessoa. Jana. Ó, é que nem eu. Então não é todo mundo que me chama de Drica, mas é isso. Bom, Jana, a gente está É. aqui porque eu fiz não é bem uma brincadeira, mas é um desafio do Dia das Mães. E até acabei de mudar o nome, me veio um insight assim para estar chamando esse café virtual de papo reto com mães. Porque é assim, Ah, para saber realmente o que está acontecendo com cada mãe de diversas áreas, de diversas situações, e para estar mostrando, né, o que anda acontecendo dentro da sua casa, porque a gente está todo mundo está preso, não preso, né? A gente está nessa quarentena, né, por causa dessa pandemia, e cada uma tem uma realidade diferente da outra, né? E a gente não vive nesse conto de fadas, nessa contação de histórias de família margarina. E eu hum. acho legal estar fazendo isso, principalmente em comemoração. Eu resolvi estender e virar o mês das mães, justamente porque é o momento que as mães estão mais atuando, né? Porque todas as crianças estão em casa, não estão indo mais para a escola. E a gente tem uma pressão muito grande da sociedade, né? De ser heroínas, que nem nessa data. Estou vendo muito comercial, sabe, Jana? Muita publicação, tanto nas redes sociais, enfim, como recebendo também, que mãe é tudo de bom, que mãe ela aguenta tudo, que mãe é uma heroína, que mãe não sei o quê. E na real não é bem assim que funciona a coisa, né? A gente se descabela, a gente às vezes deixa de ser mulher, às vezes a gente deixa de se cuidar, e às vezes a gente deixa essa parte profissional, porque na realidade o que está acontecendo agora é isso: as mães estão em casa com os seus filhos, né? E deixaram de lado. Eu, por exemplo, eu trabalho em casa. Então é uma outra realidade. Eu não vou para um local trabalhar. Eu trabalho em casa. E para administrar isso é uma pegada muito doida mesmo, porque para minha filha, a Sofia, ela nunca ficou em casa comigo trabalhando. Então, ela não consegue entender que eu não posso, naquele momento, brincar com ela. Eu não posso, naquele momento, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que estar fazendo a parte de divulgação, editando vídeo, e estou com um projeto, e aí tem que parar para dar atenção para o cliente. Então, é super complicado para a criança entender isso, né? Então, aí por isso que eu resolvi fazer esse papo reto com mães, para falar um papo reto mesmo, contar o que está acontecendo e para estar ajudando as outras mães que estão em casa. Me fala um pouco de você, para as pessoas saberem. Ah, antes, Bom, eu falo bastante, então você vai afinando aí comigo. Vou só fazer um tá. alinhamento aqui contigo. Você permite Ah, tudo estar divulgando esse papo que a gente vai estar fazendo nas redes sociais? claro, claro. Pode sim, sem problemas. Pode divulgar à vontade. Maravilha. É, Hum, primeiro, antes de tudo, eu sou mãe, né? Mãe. Meu filho tem 5 anos, chama José Rubens. querido. E está em casa também, agora, como todas as crianças. Sou esposa, sou professora e sou estudante também nessa quarentena. Estou terminando agora uma pós em informática na educação.
Nossa. E aí, esse período tem sido meio conturbado aqui em casa, porque assim como você, a sua menina também não está adaptada a ver você trabalhando em casa, porque os momentos que você fazia isso era geralmente o momento que ela estava na escola, né? Sim. E aí você tinha todo esse tempo, essa tranquilidade de poder estar fazendo os seus trabalhos. E aí eles não conseguem entender o meu, a mesma forma. O município ainda, ele não está disponibilizando material para as crianças estudarem em casa. Então, por enquanto, até semana passada, nós estávamos em casa sem ter o trabalho de professor em casa. Mas aí eu me senti muito... Ai, como que eu posso dizer? Como se eu estivesse devendo alguma coisa aos Aham. meus alunos. O Sim. vínculo estava ficando distante e eu estava sentindo muita falta disso, porque Uhum. a pior parte de todas que eu sinto dessa quarentena é a parte de ser a dona de casa. Porque quando a gente trabalha fora, a gente faz os afazeres, vez ou outra, a gente paga alguém para vir fazer uma faxina Sim. pesadona. E agora a gente estando em casa, o trabalho ele quadriplica, parece. Sim. Porque você está em casa, você acaba de limpar a casa, aí você vai fazer almoço, aí você tem a louça do almoço, você tem a cozinha para limpar. Aí daí a Sim. pouco tem a janta, aí você tem que limpar tudo de novo. Nossa, e aí isso tava tá assim me deixando muito louca. Eu falei, não, eu preciso sair dessa rotina de dona de casa. Então, Uhum. eu mesma busquei, porque eu também faço parte do Conselho Municipal de Educação, né? Eu represento a classe dos professores. E Sim. aí, numa das reuniões com a secretária, um questionamento foi levantado, se os professores poderiam estar se disponibilizando a buscar os pais e disponibilizando algum material, talvez contações de história com as crianças menores, que é o caso da educação infantil, Sim. e aí para manter esse vínculo. E eu tentei fazer isso, porque eu estava me sentindo louca em casa, só como dona de casa, mãe e esposa. Então, Aham. apesar de estar estudando também, mas ainda assim eu sentia falta de elaborar meu planejamento. Então, eu busquei os pais na rede social, a rede social tem ajudado bastante. Não consegui atingir os 100%, mas atingi 70%, 80% dos pais. Ai, que Consegui bom. contar, montei um grupo no WhatsApp e aí eu estou mantendo esse vínculo com as minhas crianças pelo WhatsApp. Todos os pais concordaram. Então, de segunda, quarta e sexta, eu publico uma atividade, uma contação de história, uma atividade relacionada àquela contação. E os pais estão amando, principalmente aqueles que voltaram a trabalhar essa semana no comércio, né? Porque Pois eles até é. tinham me falado, nossa, vai ser ótimo, porque às vezes eu então, as crianças estão muito ociosas, eles não sabem o que fazem, não sabem. Tem alguns que já estavam direcionando algumas atividades, mas eles não tinham o direcionamento pedagógico de como fazer Claro. isso, o alinhamento de onde eles pararam quando estava na escola. Então, eu pude bater esse papo com os pais e estou mantendo esse vínculo com eles. E assim, tem sido muito bom, tanto para mim como pessoa, quanto para mim como profissional, porque o vínculo com as minhas crianças eu não perdi, pelo menos com a maioria delas. E Sim. alguns eu não consegui contato, eu estou ainda tentando buscar. Mas, assim, tem sido muito cansativo. O meu filho, às vezes, não entende também. E aí, no meio daquela reunião que eu tô do conselho online aqui pelo Zoom, ele entra. E aí, Ai, ai. mamãe, eu quero comer alguma coisa. Ou então, mamãe, eu quero aquele brinquedo, tá? Onde que tá? E questiona. E aí a gente tem que ir contornando. Ó, é Ó, um... oi, José Rubens. Vamos falar um oi, Patrícia? Oi, José Rubens, tudo bem? Tá chato Uhum. ficar em casa, né? Só que eu tô vendo aqui quietinho que eu nem falo nenhuma coisa. É isso aí. Ô, E aí, gente. e aí a gente vai tentando contornar, porque não está sendo fácil. A questão de ser esposa também, tem dias que a gente está cansada. Às vezes o meu esposo fala assim, nossa, mas hoje nem um cumprimento. Eu falo, nossa, hoje eu estou esgotada.
Às vezes o estresse do nada e a gente olha um no outro e fala assim, essa quarentena, e dá risada. A gente ri para não chorar em Para não algumas chorar. situações. Tá muito complicado. Sim, mas é engraçado porque assim, você tem um traço. Eu não sei se você vem acompanhando os vídeos que eu ando postando, tudo. E como você está estudando, eu estou terminando uma formação também, uma especialização na realidade, que é analista corporal e comportamental. E aí eu estou nesse período sabe assim, a última etapa mesmo, que é estudar, fazer as análises e depois começar a fazer as provas para poder pegar minha certificação. E calhou de cair essa quarentena bem no meio, que era o horário que a Sofia estava na escola, que eu fazia isso e fazia todo o outro trabalho. Então eu tinha que me administrar na parte da tarde para estar fazendo tudo, e à noite depois que ela dorme, eu ainda continuo trabalhando. E agora com essa história dela estar em casa, então criou-se uma bola de neve, então reduziu muito mais o tempo que eu tinha para estar estudando. Mas enfim, e dá para ver pelo seu traço, eu já te conheço, mas você já participou de palestras minhas, tudo, e pelo traço que você tem do teu físico, dá para perceber que você é muito do contato, né? Você gosta dessa coisa de estar no meio das crianças, de estar abraçando, e isso faz muita falta para esse tipo de caráter dessas pessoas, que eu também tenho esse traço, todos nós temos esse traço, mas tem pessoas que têm mais em evidência. Você tem bastante esse traço. Você tem um outro traço também que gosta das coisas bem planejadas, muito certinhas, e aí vem essa cobrança assim, peraí, eu não estou fazendo nada. E aquele tipo, esse outro traço, ele é muito assim, ele acaba triangulando muito, ou seja, ele está fazendo uma coisa, mas ele está pensando naquela outra, e aí ele consegue fazer, tudo bem que a ciência já derrubou isso de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você está em casa, tudo bem na função da casa, mas você está pensando, poxa, o que eu posso inventar, o que eu posso criar para fazer com os meus alunos, e aí a gente acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu também tenho bastante acentuado isso, e esse período está bem complicado para a gente, porque na realidade o que a gente quer está no meio do povo. É abraçando, é no meio das crianças, é ela subindo em cima da gente, entendeu? E é super difícil isso para a gente, né? E é difícil porque a gente tem as crianças em casa e elas querem esse contato também, né? Esse contato físico. E aí a gente acaba se sentindo às vezes que está devendo as coisas, né? Está devendo. Você olha para a tua criança ali do teu lado, você fala, poxa vida, não estou conseguindo dar atenção que eu queria para ela. Que nem agora neste momento que a gente está aqui, a Sofia está assistindo desenho. Eu não curto muito esse negócio de criança na televisão, mas essa quarentena está sendo toda assim, porque o horário que eu preciso trabalhar, ela tem que ficar na TV, porque não dá. Então, a gente tem que se conformar com isso e às vezes parar de brigar com a gente mesma, né? De querer ser tão heroína, de querer esse tabu, né? Porque é um tabu achar que a mulher, que a mãe, ela tem que dar conta de fazer tudo, né? Tem que ser heroína, tem que ser fazer tudo e carregar todo mundo nas costas e ainda ter que pensar nas estratégias para fazer. E às vezes a gente cai nesse dilema, né? Poxa, eu não tô, parece que eu tô à toa. Se eu sento um pouquinho, às vezes só para relaxar, aí daqui a pouco tem que levantar, porque, nossa, eu não posso ficar sentada, gente. Eu tenho casa para arrumar, eu tenho louça para lavar, eu tenho comida para fazer, eu tenho que lavar, tenho que dar atenção para a criança, eu tenho que trabalhar, tenho que bolar as coisas. E aí a gente acaba ficando bem esgotada, né? Bem esgotada.
É verdade. E aí, um dos pontos que você tocou, que para mim tem sido muito cruel também, é a questão das telas para as crianças, porque eu sou muito do contra esse tempo integral de telas. E Sim. aí, eu cobrava muito isso dele. Então, assim, você assiste, você pode assistir, mas a gente vai combinar um horário. É É. meia hora no máximo que você vai ficar. Quando a gente tinha nossa rotina normal, era meia hora no máximo, mas aí hoje, quando eu preciso sentar para elaborar o meu artigo, que eu estou elaborando o artigo também de final da pós-graduação, e aí como que eu faço? Porque todas as outras brincadeiras, ele depende de mim ou do pai para brincar, porque por Então, ele não tem mão. Então, aí, se ele vai brincar com um construtor, ele precisa da mãe para ajudar, para estar ali brincando junto. A única que ele pode sentar e ficar assistindo sozinho é a bendita da TV ou o notebook ou o tablet. Então, assim, às vezes teve momentos que eu falei assim, nossa, mas eu tô indo totalmente contra o que eu acredito nessa quarentena. Porque aí eu sento para estudar e sei o quanto que faz mal tanto tempo em frente à televisão enquanto meu filho está lá, sentado assistindo, né? e aí a gente E não consegue se concentrar, né? Porque você fica com um olho aqui e um olho lá. Aí você fica se culpando. Você não consegue se concentrar no que você está fazendo 100%, porque você está pensando, gente, e é realmente, a gente é muito exigente, a gente é muito rígido, assim, em regras, em conceitos, em filosofias que a gente segue, a gente acredita fielmente, e a gente tem esse traço de caráter que é do perfeccionismo, né? A gente tem que ser, tudo que a gente faz, que a gente tem que vai ser. tem que ser perfeito. Tem que ser nos mínimos detalhes, tem que ser, se tiver uma coisa, você já, não era assim que eu queria, não vou fazer mais, vou recomeçar do começo. Então a gente tem esse traço de caráter é muito forte. Eu vejo isso muito em você, eu tenho muito isso, dessa questão de querer ser perfeita em tudo, né? Ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma dona de casa perfeita, uma professora perfeita, uma contadora de história perfeita. Os meus vídeos têm que estar perfeito. Até hoje, eu até mudei um pouco, que eu estava gravando todos os vídeos na parte que eu tenho do escritório, onde eu tenho os meus livros. E aí meu esposo, Fernando, falou, poxa, você vai estar falando com mães, muda um pouco esse cenário, não aguento mais esse fundo de livros aí. Falei, beleza. Falei, bom, Sofia vai estar na TV, ele está trabalhando também, porque ele trabalha em casa. E aí eu falei, restou o quarto da Sofia, mas como eu vou estar falando com mães e com crianças, vamos lá para o quarto dela. Aí vim, fiquei isolada aqui no quarto, para que a coisa funcione e saia do jeito que a gente planeja. E é claro, não vai sair do jeito que a gente planeja 100%, né, Jana? Não É vai. verdade. Esse perfeccionismo nosso, às vezes é uma cobrança que a gente mesmo faz com a gente mesma, né? A gente pega um chicotinho e fica, né? E a gente não é essa mãe perfeita. Eu também tenho esse lance com a televisão. E realmente eu estou quebrando algumas crenças do fato de dela ficar tanto tempo, porque a gente tinha uma regra aqui que era ela podia assistir na parte da manhã, quando eu começasse a esquentar o almoço, ela podia assistir o desenho, e na hora que eu terminasse de esquentar e arrumar a mesa, ela vinha para a mesa e acabou. E 3 vezes na semana, então ela podia escolher qualquer dia, mas eram só 3 vezes na semana. Agora, ela fica mais de 2 horas na televisão, todos os dias, e não tem. Porque também tem uma cobrança, eu não sei se acontece isso contigo, Jana, mas eu tenho uma cobrança muito grande, assim, por a gente trabalhar muito com criança, por eu ser contadora de história. A Sofia conhece todas as minhas histórias. E aí, por mais que eu busque histórias novas, é complicadíssimo eu pegar e ficar contando histórias para ela o dia inteiro. Não tem cabimento. Então, aí vou inventar outras coisas. Então, a coisa de artesanato eu gosto muito, aí a gente faz. Aí ontem eu inventei um boliche com
eu tinha uns chocalhos de aula de contação de história, que eu dou, tem os chocalhos. Eu catei todos os chocalhos, enfileirei, peguei umas bolinhas dela, vamos jogar boliche. Durou 5 minutos a brincadeira. Ela não quis mais. Aí eu falei, então assim, o repertório da gente também vai esgotando, por mais que você trabalhe com isso, e também leva um tempo para você sentar na frente do computador e começar a pesquisar. Leva outro tempo também. Então, isso também, essa cobrança também de ter que fazer atividade o tempo inteiro com a criança, isso também já caiu por terra aqui, tá? Já caiu por terra. Então, às vezes eu vejo uma coisa legal, eu trago, mas eu não estou ficando mais bitolada como eu estava no começo da quarentena, inventando diversas coisas. Eu acabava ficando super cansada, porque esse não é o meu ritmo, né? Esse não é o meu ritmo. E não dá para a gente querer transformar a casa da gente numa escola, porque falta muita coisa. Falta principalmente o humano, que são os amiguinhos, que é o que mais ela está sentindo falta. É desse contato dos amiguinhos, de correr. Eu não tenho quintal, eu moro num apartamento, então no prédio tem uma parte onde, como se fosse um terraço, enfim, vazio, não tem nada. Então, às vezes, ela já cansou de andar de bicicleta lá. Já cansou. Aí, vamos andar um pouquinho de bicicleta lá em cima? Ai, não quero, mamãe. Ela dá 2 voltas. Vamos descer, mamãe? Então, não sei se você está passando por isso também, os seus alunos, como você trabalha com... Você trabalha também com educação infantil, né? Então, eu não sei se os pais têm falado isso contigo também. Então, justamente por isso que eu me senti também no dever de estar conversando com eles e trazendo algo diferente, porque eles já tinham me relatado que também não sabiam mais o que fazer por conta do tédio. E por mais, assim como você, que é contadora, fala, e por mais que eu sou professora, para o meu filho também já acabou o repertório. Não tem como, é aquele ditado, santo de casa não faz milagre. Não. Que até as atividades da escola, que por sinal são muitas, e que eu não sigo a regra também, porque tem momentos que ele fala, não estou cansado, chega, estressa, eu falo, não vale a pena fazer estressado, não vai agregar conhecimento. Então a gente para a hora que ele quer, que sente aquela vontade, vamos, sentiu saudade, vamos. E além do mais, tem as aulas online também que eu tenho que acompanhar dele. E aí isso vai cansando também. Apesar de eu ter quintal, eu tenho, graças a Deus, aqui em casa tem um quintalzão. E mas ele já cansou também. Claro, ele já andou de skate o quintal inteiro. Tem dia que fala assim: eu quero fazer uma coisa legal. Mas patinete, me corrigiu, não é skate, é patinete. Não é skate, é patinete. Fala aqui então, o que é? Skate é uma coisa. Skate é uma coisa reta que parece um zero, aí embaixo tem umas rodinhas e a gente tem que andar nele em cima sem pôr na mão em nada, que ele não tem nada. O teu é patinete. Poxa vida, olha só, tá certo. Tua mãe. Certíssimo, né? E aí ele já andou com patinete no quintal inteiro, já deu aí uma cachorra também, que a coitada também, eu acho que deve estressar, então ele já e fez correr. Mas, assim, apesar disso, o que mais dá prazer e que ele gosta, e eu também, que a gente acaba fazendo e tirar um pouquinho desse estresse, dessa carga da quarentena, é a questão do cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E aí eu levo ele comigo, eu levo ele para fazer um pão caseiro, eu levo ele para fazer um bolo. Aí eu levo ele, aí tô devendo um biscoito de gengibre, porque não achei a forminha do bem do biscoito que ele quer com a forminha do biscoito. E já agora eu começo a abrir, eu já liguei tudo, não acho a do biscoito. Tem todas as formas, menos a do biscoito. Menos a do biscoito. E aí eu
Aí eu acabo levando ele comigo, porque aí tira um pouco desse estresse, essa ansiedade dele, e um pouco dessa carga também minha, que às vezes eu me sinto incapaz, sabe? Parece que eu sou professora e não estou sabendo lidar com o meu filho, estou deixando a desejar em alguma parte. Então, essa carga realmente a gente acaba carregando mesmo. Em alguns momentos, até meu esposo falou: Nossa, para com isso é normal. Você é uma ótima mãe, ótima professora, tem que parar de se cobrar tanto. Mas a gente acaba se cobrando. É Não que a tem gente quer como. ser perfeito em tudo, né? A gente acaba querendo ser perfeito em tudo. E a realidade é que a gente não consegue ser perfeito em tudo, né? E aí a gente tem Não que. consegue. Tem uma coisa muito interessante que de todo o estudo que eu já fiz até hoje, e é bem essa história: casa de ferreiro e espeto de pau. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba tudo quanto é tipo de técnica, na hora do vamos ver, muita coisa funciona e outra coisa às vezes você não tá com um saco para fazer. Você tá no teu limite, né, para estar fazendo aquilo. E às vezes realmente você não tem, tem que ter paciência, que nem, por exemplo, eu faço meditação, faço respiração, e aí tem todo o processo da parte de coach, de PNL, agora de analista corporal, então entendo como é que a mente da minha filha funciona, então ela é dessa... porque nós temos 5 traços de caracteres. E cada um predomina mais do que o outro, dependendo da vivência que essas crianças tiveram. E isso acontece desde a barriga e vai até aos 5 anos de idade. Quantos anos que o José Rubens está mesmo? 6, né? Fez 5. 5, né? Ele que nem a Sofia. Então, ele está na última fase, que é a fase da sexualidade, quando começa a ver o mundo em pares, né? E aí entra a parte de triangulação, a parte da síndrome de Édipo, né, também. E aí é engraçado, porque a Sofia ela tem um traço de caráter muito predominante, que é esses mais bochechudos, que somos nós, assim, que você tem bastante, o teu menino tem, a minha tem, eu tenho, que é que é estar o tempo inteiro no meio de pessoas, quer abraçar, chora bastante, adora comer, comida gostosa, então é muito do oral, sabe? E aí, nessa quarentena, ela tem chorado bastante, às vezes por motivo, às vezes porque ela tentou arrumar a cama dela, porque ela já faz as tarefas dela todos os dias, aí ela vai tentar arrumar a caminha dela e ficou torto, não ficou do jeito que ela queria, aí ela chora. Então, tendo esse conhecimento, aí você vai, se acolhe, tudo bem, você pode chorar o quanto você quiser. E aí, acho que nesse momento da quarentena, então, tá mais apurado isso, sabe? Tá mais sensível isso, o fato dela não tá vendo os amigos, mas ela também tem um outro traço nela, um outro traço de caráter, que é mais caverna, é mais tímido, ele é mais receoso, assim, sabe? Ele gosta de mais segurança. E a questão de vídeo para ela é super complicado. Então, às vezes, tem propostas, os amiguinhos mandando áudio, vídeo. E aí eu falo, bora lá, vamos fazer. Você tá com saudade dos seus amigos? Vamos fazer. Não, mamãe, não. Não, mamãe. Para ela aparecer num vídeo, tem que ser no momento assim, olha, muito, mas ela tem que estar muito na vibe dela para ela aparecer num vídeo. Ao contrário da minha sobrinha. A minha sobrinha ela ama fazer vídeo, ela adora estar nessa coisa com a câmera. A Sofia já não curte muito, ela é mais reservada para isso, então eu acabo respeitando. O vídeo que eu fiz para fazer esse desafio das mães, ela topou participar porque ia ser foi engraçado, porque ela já tinha visto esses vídeos que estão viralizando, né, de mães tentando conversar e a criança vindo e puxando e a mãe perdendo a cabeça. E aí ela acha mó barato isso, ela acha mó engraçado.
E aí, na hora que eu falei para ela, vamos, topa fazer comigo esse vídeo? Aí, meu esposo falou que ia fazer também. Ela falou, tá bom, eu topo. Mas você vê que ela não apareceu só no momento que ela veio para jogar um beijo e foi-se embora. E olha lá. E aí, então, fica essa questão, ela não consegue interagir com os amigos por causa desse, vamos dizer, desse obstáculo que ela tem com a câmera e com o áudio. E assim, e é com todo mundo, com as avós, com o avô, ela tem essa questão mesmo. E aí é neste momento que eu acho que a gente tem que estar acolhendo, né? E tem que estar percebendo isso. Mas, enfim, a parte... E aí tem a gente também, né, Jana? Como é que a gente fica nessa história toda? Porque a gente se cobra muito, a gente tem que entender que tudo bem. O que a gente pode fazer agora? O que está no nosso controle? Está no nosso controle você colocar um tempo para essa criança ficar. Não dá para ser tão criativa e estar produzindo o tempo inteiro brincadeira com elas e, ok, tudo bem, isso está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle o que está acontecendo lá fora, né? Então, a gente tem que se apegar mesmo, respirar bem e ficar nesse controle nosso, né? Do que a gente tem controle dentro de casa, né? E não se cobrar tanto, eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque tem vários momentos eu planejo assim, poxa, quero ler o meu livro, mas não estou conseguindo ler mais. Quero estar fazendo outras coisas, não estou conseguindo mais fazer isso, porque a realidade agora, neste momento, é outra, né? E aí a gente tem que ter flexibilidade para se adequar. E aí tem aquela pergunta, né? E aonde que fica a mulher nisso tudo? Como é que está a tua mulher aí? Está precisando de um retoque na raiz do cabelo, porque o cabelo, hidratação não tá, porque eu sempre procuro na hora do banho, que é o momento meu, que eu sempre falo, não adianta bater na porta, às vezes eu demoro mais que 30 minutos, ele já tá lá batendo na porta, o pai dele que tem que questionar, tua mãe tá no banheiro, para de bater na porta. Então, aí, nesse momento que eu vou pro banho, é um momento que eu faço uma hidratação, mas preciso de retoque na raiz, ainda não tive a coragem de marcar um cabeleireiro, mesmo já tendo aberto o comércio, porque acima de tudo a gente pensa, nossa, e se que Deus me livre, eu pego esse vírus e eu tenho que ficar distante do meu filho, ou eu transmito para ele. A gente tem que pensar em tudo isso. Então, é melhor ficar com a raiz assim, crescida, secar o cabelo em casa. Aí a unha também, não tive coragem de marcar manicure ainda. Vou tentando hidratar a pele, cuidar do cabelo em casa. Agora a questão que eu tirei para mim, agora nessa quarentena eu falei, eu vou entrar em contato com o meu dermatologista e vou fazer o tratamento das manchas do meu rosto, já que eu estou em casa, pelo menos uma coisa por mim. Super. E aí foi isso, isso que eu estou fazendo por mim, como mulher. Porque aí estou fazendo o tratamento em casa da pele, porque apesar de tudo, por ser bom de não estar indo para o sol, né? Que o tratamento da pele exige tudo isso, e pelo fato de fazer algo por mim, como mulher, né? Que mereço diante de tantas cobranças. Então, o que eu estou fazendo de fato por mim, como mulher, é isso. Tirar um momento para assistir uma série que eu gosto muito, assistir uma série boa, sentar com meu esposo. É mais à noite, né? Porque, assim, durante o dia é quase impossível, mas à noite. Tem noites que o meu esposo também está trabalhando, ele não parou. Então, assim, tem noites que de sexta para sábado, que no sábado ele não vai trabalhar. A gente acaba indo dormir um pouco mais tarde para tirar esse tempinho para a gente, porque aí ele já está dormindo. Sim. Então, é isso. Mas não tem muito o que fazer nesse momento. Mas uma coisa boa, assim, que eu tô tirando dessa quarentena é que, apesar de todo o cansaço, apesar de toda a cobrança, eu estou amando ficar mais tempo com ele. Sinto que ele
e nós dois vamos sofrer quando voltar à rotina normal. Isso é Porque verdade. a gente não passava tanto tempo junto. Nosso tempo era a partir da manhã que voa. E aí Super ele bom. ia logo, a van chegava, ia para a escola, chegava à noite, eu chegava cansada, fazia janta, e aí ele jantava, escovava dente e dormia. No máximo contava uma historinha, porque ele ama história também. E a questão das telas, ele é apaixonado por vídeos, ele faz vídeos. Esses dias até encontrei no meu celular, Que até delícia! compartilhei no meu status no vídeo. Ele pegou um dos livros deles de história, e ele começou a contar a história a partir do que ele já tinha ouvido a história e pelas cenas que ele via. Ele estava fazendo a leitura das imagens e relembrando o que ele já sabia da história. E ele fez um vídeo perfeito da contação. Então, assim, essa questão do medo, sabe, assim, da tela, de ser mais receoso, ele não tem. Quando tem um contato com os amigos também, uma das propostas da atividade da escola essa semana foi criar uma história, gravar o vídeo. Ele foi um dos primeiros que enviou. Imagino. Porque Ele tem ele bastante gosta isso no rosto dele, dá para ver, é bem afinadinho aqui, e ele tem esse traço, ele tem esse traço das bochechinhas de estar em contato, mas às vezes também ele não gosta de muito contato, não. Pera lá, agora eu não tô afim. E ele gosta dessa. O jogo com ele, no momento Rubens, o jogo com ele, tá observando o momento que ele está nesse traço de contato, e aí dar o contato para ele e esperar ele vir buscar o contato físico, abraço, afego, essas coisas. Mas ele tem muito a pegada do jogo da troca. Então, por exemplo, essa coisa ele é muito articulado, assim. Então, às vezes, quando ele perceber que você vai dar uma bronca nele, ele vai vir e vai falar: nossa, mamãe, você sabe que você é a melhor mãe do mundo, você sabe que você cozinha muito bem? E aí você se amolece inteira e acaba passando a bronca. E isso é muito legal nele, trabalhar isso no recurso. Então, trabalhar muito com ele à base da troca. Assim, olha, se você fizer isso daqui, você ganha isso. Porque ele funciona assim. Tem muita filosofia, tem muitas coisas. Eu mesmo já até falei isso, e hoje, estudando profundamente, eu vejo que a pegada é outra. Às vezes assim, porque você não pode ficar fazendo troca com criança. Depende. Se ela tem esse traço de caráter, ela funciona assim. E se você consegue incentivar esse recurso dele e não deixar ele na dor e ele ficar no recurso, esse menino, quando ele crescer, ele vai ser um puta gerente, um puta negociador, ele vai articular, porque ele tem essa capacidade de gerenciar, de fazer com que as pessoas façam o que ele quer, da forma como ele quer. E é um jogo bem bacana você estar no recurso, sabe? É um recurso fantástico, esse traço de caráter. Agora, se ele fica na dor, ele vai negociar de uma maneira não muito legal, através de birra, de choro, sabe? Então, se souber articular bem e incentivar essa base de troca com ele, mas trocas saudáveis, sabe, Jana? Trocas assim, onde vai estimular ele a fazer coisas incríveis. Então, ele vai ter um futuro fantástico. Essa questão da troca, eu trabalho muito isso com ele desde ele pequenininho. Tanto que eu não tive dificuldade nenhuma de tirar o bico dele por conta dessa questão da troca. Mesmo sem esse conhecimento, o bico dele, quando ele tinha 1 ano e meio, eu conversei com ele, expliquei para ele: olha, se você der o teu bico para a fadinha, ela te dá um presente, é só você pedir o presente. E aí ele pediu um bolo da Patrulha Canina. Falei: então dá o teu bico para ela, que eu tenho certeza que ela vai trazer esse bolo. E ele deu, sem nenhuma dificuldade. Ele deu o bico para a fadinha.
A fadinha trouxe o bolo, como prometido, e ele ficou numa felicidade nunca mais ele perguntou do bico. E aí eu percebi, nesse momento, que ele funcionava assim. E aí depois foi o mamar, e aí ele deu o mamar também para a fadinha. E aí a fadinha, hoje em dia, ela vem gerenciando muito bem, sabe? E A não tive... fadinha passa por aqui também. Aí ela faz as escovas de dente. A Sofia coloca uma moeda para ela e ela dá uma escova de dente. É? Então, eu Fadinha nunca passa tive aqui nenhum também. problema com essa questão da birra, justamente por saber fazer essa negociação com ele. Isso que é legal. Nunca passei nenhum momento de birra, de ir em supermercado e chorar. E ele sempre fez compra comigo, desde bebezinho recém-nascido. Ah, a Nunca Sofia deixou. também faz comigo. Também nunca vivenciei nenhuma birra com isso assim. Já vivenciei coisas assim de choros. Choros dela, mas choro sentido. Então ela chora muito para dentro, sentido. Aí você abraça, acalenta. Às vezes é porque alguma pessoa falou alguma coisa e aí ela não quis falar na hora porque ela ficou envergonhada. Aí depois, quando só tá eu e ela, aí ela desaba, ela se sente segura e ela fala tudo. E aí eu vou trabalhando isso. E o legal, né, como é que esse olhar, né, como é que a gente tem que observar e estar atenta no que está acontecendo à nossa volta, né? E a gente também tem que se observar, né, e ver esses momentos que a gente tem que, peraí, agora é o meu momento. Então, que nem você falou o negócio do chuveiro, eu também tenho isso. Agora é o meu momento, eu não vou resolver nada, eu vou tomar meu banho gostoso, eu vou passar meu creme. Essa questão que você falou também, eu tô com o cabelo enorme, morrendo de vontade nesse ponto, eu sou super vaidosa, quero muito cortar meu cabelo, vou esperar. A unha sou eu mesma que estou fazendo em casa, então eu reservo o domingo, é o dia que eu faço a minha unha e, por favor, não me interrompam, sabe? Então, algumas coisas assim, a gente vai se atrelando e deixando todo mundo ciente do que está acontecendo e falando, né? Eu acho que a melhor comunicação neste momento dentro de casa é falar, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não dormi direito, então vamos ter um pouquinho mais de paciência comigo. E aí, é claro que eu não ia deixar de trazer um livro para nós, mães, para mostrar. Não sei se você conhece esse livro, Jana. Não, Quando a esse mamãe não. virou um monstro. Você já viu esse livro? Não, nunca vi. É uma delícia. É uma delícia esse livro, porque é exatamente, existem dois pontos aqui. Dois pontos não, alguns pontos assim, bem bacanas da análise desse livro. Primeiro que são as crianças fazendo, ela tem 2 filhos, as crianças fazendo bagunça, e ela vai receber a visita em casa, para o café, os primos, para tomar o café. E aí ela tem que arrumar toda aquela casa, ela pede para os filhos ajudar, mas eles querem mais brincar. Ela limpa toda a casa, as crianças ficam brincando no quintal, depois entra com o pé sujo. E em cada situação que ela vai passando, vai aparecendo. Então, aparece as mãos aqui, ó. Tá vendo? As mãos, aí aparece os pés dela aqui, aparece o nariz, os olhos. E ela vai virando um monstro. Até que ela entra. É muito legal, porque, quer ver? Até na hora que ela entra... Peraí, deixa eu pôr aqui, que aí aparece melhor. Deixa eu ver. Aí, aqui. Ela entra no quarto deles e tá uma bagunça. E aí ela meio que dá um berro assim e a fala, nossa, eu sempre fui tão legal e agora eu tô virando um monstro. Eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô muito cansada. E as crianças percebem que a mãe não tá bem e eles começam a organizar tudo, eles comeram o lanche, aí eles fazem o lanche de novo, e a mãe aqui começa a voltar ao normal, sabe? E vai voltando ao normal, aí chega as visitas. E aí as visitas chegam, a mãe já está bem melhor, já está mais calma, porque as crianças ajudaram e perceberam que ela não estava bem. E os primos começam
a fazer a maior bagunça. E aí aqui, ó, aqui a mãe das outras crianças começa a se transformar, começa a virar um monstro. No monstro. E é legal porque tem essa visão de mostrar para as crianças que a mãe não é uma super heroína, que a mãe fica cansada, assim, às vezes ela está cansada de ficar arrumando a bagunça, ela precisa de ajuda. E o legal é a mãe estar falando isso e pedindo essa ajuda, né? A gente sai desse pedestal de super-heroína, né? Que a sociedade impõe para a gente que a gente tem que ser, né? Aguentar tudo e ser heroína, que a gente nunca fica cansada, que a gente nunca fica estressada, que a gente nunca berra, que a gente nunca fica brava, enfim. E aí mostra isso para a criança, né? E um outro fator também é o dizer o não. Que a mãe, a casa está toda bagunçada, ela recebe o telefonema que eles vão vir, mas ela podia muito bem ter falado, olha, vamos deixar para amanhã? E ela não conseguiu dizer não. E aí ela acabou, por não conseguir dizer não, ela acabou se estressando, porque ela tinha que organizar toda a casa, fazer comida, ainda teve que ir no mercado, tudo porque não tinha nada em casa. Ela não conseguiu planejar essa visita, organizar tudo, porque ela não conseguiu falar não. Vamos deixar para amanhã? E aí fazer a coisa com mais calma, sem se estressar, né? Então, eu adoro esse livro. Então, fica aí a dica para vocês, para você e para as mães que vão estar assistindo depois. Eu acho super importante mostrar isso para as crianças, que a gente não é. A gente não tem que ser perfeita. A gente erra sim, a gente fica cansada. A gente tem os momentos que a gente quer pra gente, né? Vamos separar, dividir melhor isso, né? E às vezes até as tarefas da casa. Eu sei que José Rubens deve ajudar você bastante aí, que nem você falou, vocês cozinham junto, aqui a Sofia também. E ela aprendeu a gostar de salada por conta disso. É ela que faz a salada, sabe? E é engraçado porque eu faço uma quantidade muito boa de salada. E às vezes ela fica brava com a gente porque ela tem que comer a última parte da salada. Então, o repeteco, a última parte tem que ser dela e tem que ser uma parte gorda. Uma parte, um montante bom ali. Não pode ser 2 folhinhas. Então, ela adora a salada. E o legal é que ajuda bastante, ajuda a inventar coisas na cozinha. E até lavar a louça já está se embrenhando nessa tarefa de enxugar a louça, lavar a louça. A gente já percebe que tem aquele cuidado com a louça, mas com a louça mesmo, né, para não quebrar. E a gente também tem que deixar, né? Às vezes eu fico, puta, se quebrar, não vai quebrar, confia, né? E às vezes a gente também tem que pedir ajuda, né, Jana? A gente na casa, às vezes a gente pedir ajuda do parceiro que a gente tem em casa, das crianças mesmo, para diminuir, para dividir melhor essa tarefa em casa, né? Que nem aqui o Fê que faz a janta todos os dias. Eu dou uma assessorada, mas ele que bola o que vai ser e depois no almoço incremento e esquento, incremento com alguma outra coisa. Porque dessa forma a gente acaba dividindo também as tarefas e não sobrecarrega ninguém, né? É verdade. Aqui eu sempre dei atividades também da casa para o José fazer. Desde o ano passado, que ele tinha 4 aninhos, e já tem uma noção, quando ele falou que queria um cachorro. Falei assim, olha, cachorro dá trabalho. Cachorro não é só ter, que é bonitinho, por isso que a mamãe não tem até hoje, porque a mamãe não tem tempo para cuidar. Se você for limpar o cocô dele, pôr a água, pôr a comida, aí a gente tem um cachorro. Mas se você não fizer isso, não tem como ter. E aí ele prometeu que faria isso. E aí no cocô, aí até o meu esposo que faz, porque eu acabo ficando com medo de deixar, por ele ser menorzinho ainda. Mas quando o cocô tá firminho, ele vai lá com a pazinha e ele recolhe o cocô. Mas hoje mesmo de manhã, ele
Eu falei assim, ó, tá na hora de dar a ração e a água da Gigi. Ele vai lá, ele dá a ração, ele dá a água da Gigi, ele arruma o quarto dele, ele tem um tapete de EVA que tem as letras e os números no chão, porque aqui ser muito frio, apesar do piso ser de madeira, e aí às vezes a gente quer sentar, contar uma história, ele quer brincar, eu fico meio receosa deixando no piso, e aí ele senta no tapete dele, e aí ele tem alergia a ácaro, então 2, 3 vezes na semana tem que estar limpando esse tapete, limpando tudo. Ele que tira, ele que passa o álcool no tapete, peça por peça, Que limpa legal. tudo. Ele organiza a cama dele, ele organiza os brinquedos dele no lugar, brincou, bagunçou, vou lá, eu vou organizar. Quando tá demorando, eu vou lá, dou uma cobrada, epa, olha lá a bagunça, vamos organizar? Então, assim, ele sempre tem essa questão de ajudar, ele gosta muito de me ajudar. Fala, você quer falar uma coisa? Quer falar? Fala. Olha esse carrinho do McLanche feliz que a minha mãe comprou no Mac. Ai, que linda, é uma caminhonete. Parece do Scooby-Doo. Olha o mocinho. Sumiu. Ai, abre e fecha a porta. Adoro o carrinho que abre e fecha a porta. Você sabe que a Sofia... Olha, eu vou te mostrar aqui. Olha o que a minha filha, ela adora. Tratores. Ela adora tratores. Então, ela tem trator de Lego. Ela adora. E quando a gente ia para a escola de bike e tinha trator na rua, eu tinha que parar para ela falar oi para o trator. Então, ela adora esses brinquedos também, assim, que abre portinha e trator. Ela adora carro de bombeiro. Agora, Jana, o esquema é o lixeiro. Então, o lixeiro, ela escutou o barulho do lixeiro passando na rua, ela abre a janela para ver o lixeiro, sabe? É mó barato isso. Então, ela fica observando o lixeiro todos os dias. Isso é muito engraçado, como é que a criança ela vai tendo um olhar por umas coisas assim que às vezes a gente nem para, né, para olhar. E é legal isso, né? A gente nem passa despercebido, né? Vai passando despercebido para a gente, mas para eles não. Então, nessa questão de organização, de tarefas de casa, eu sempre gosto muito. Às vezes, tarefas até que eu falava, não dá para você fazer. Mas eu gosto de ajudar a mamãe. Então, eu nunca tive problema. Faz uma percepção para a criança de que essa função não é da mãe, não é da mulher, é de quem mora na casa. É a função de limpar. A Sofia também, é ela que organiza o quarto dela. A gente levanta as coisas, passa o pano e ela põe tudo no lugar, tira pó e é do jeito dela. Então, às vezes eu olho para as coisas e eu penso, puta, podia estar mais organizado isso, para ser mais fácil, mas eu não mexo em nada. Por quê? Porque é a organização dela e ela é bem metódica, então tudo é sempre no mesmo lugar. Se eu tento mudar, para mudar a cama de lugar, tem que ter muita conversa. Olha, será que a gente... Vamos experimentar, colocar para ver o que acontece aqui? De repente é mais interessante essa cama aqui, essa cômoda desse outro lado. Tá, se eu não gostar, vamos colocar no lugar. Ok. Então, eu acho que é muito importante a gente estar... tem muitas mães que eu vejo que estão super sobrecarregadas com o serviço da casa. Está sobrecarregado? Claro que está. Por exemplo, eu não fazia lanchinho em casa. Agora eu estou tendo que fazer. Eu não tinha que me preocupar. Ela comia 2 lanches na escola. Era um lanchinho 2,5 e depois a sopa. Então, eu tenho que me rebolar para estar pensando que lanche que eu vou fazer. Aí é fruta, mas tá, e não tem outra coisa além? Eu quero outra coisa também além da fruta. Então, a gente tem que rebolar. E a função da casa, por mais sobrecarregada que esteja, se a gente coloca todas as pessoas que moram neste ambiente para estar organizando, mesmo porque todo mundo mora ali, todo mundo dorme ali, todo mundo come ali,
né? E todo mundo tem um ambiente. Se a gente divide isso, não sobrecarrega ninguém. E automaticamente a gente está ensinando essas crianças a cuidarem de suas coisas, a cuidar do ambiente que elas moram, né? Que não é assim, porque eu já escutei criança falando isso. Ah, tudo bem, depois a faxineira vai vir limpar. Não, não é assim que funciona, né? Porque quando você estiver morando lá sozinho e não tiver dinheiro para pagar uma faxineira, é você que vai ter que arrumar. Então, se a gente já vai trabalhando isso, a gente não se sobrecarrega em fazer toda a função da casa, que nem eu brinco, vamos colher roupa no varal, como se fosse um pé de fruta, o pé de roupa. Aí recolho, jogo em cima da cama e aí ela vai dobrando as calcinhas, as meinhas dela, ela enrola as camisetas, aí ela pega e guarda. Eu não guardo mais, sabe, Jana, a roupa dela. Eu não tenho que me preocupar em arrumar o quarto dela. Se ficou bagunçado, vai ficar bagunçado. Aí ela entra, nossa, tá bagunçado. Sim, você não arrumou. E é isso. Ela guarda a roupa dela, entendeu? Então a gente já começa a se tornar pais desnecessários neste ponto, aonde a gente deixa as crianças fazerem aquilo que elas já sabem fazer. Como tomar banho, trocar de roupa, não é comer sozinho. Então é muito legal ver essa independência das crianças. Isso é muito necessário, porque a gente não se sobrecarrega, a criança começa a entender o que ela pode fazer e ter essa autonomia que é formidável para ela, porque vai vindo outras coisas desse desenvolvimento da criança, né? Se a gente não vai se desapegando dessas outras coisas, como, por exemplo, dar comida na boca, ou deixar a criança colocar a roupinha dela, ou deixar ela organizar o quartinho dela do jeito dela, a gente se sobrecarrega, né? Sim, e a questão do companheiro também é essencial, porque tem muitas mulheres que se acham na obrigação de fazer tudo. Aqui em casa, o meu esposo é que cuida do quintal, ele que limpa o quintal, ele que separa o lixo, ele que põe por responsáveis, ele que lava a louça depois do almoço. Então, dessa questão do quanto que é importante essa divisão de tarefas, assim como você falou, para que a gente não se sinta tão sobrecarregado, né? O esposo ajudar o companheiro, porque na realidade ser esposo hoje é isso, ser companheiro. Porque a mulher, hoje em dia, pleno século XXI, a gente tem diversas funções. Então, ele tem que ajudar, tem que estar junto, tem que falar para quando precisar, nossa, descansa um pouco, né? Eu acho que o companheirismo é isso. E aqui em casa a gente tenta fazer desta forma, cada um tem uma função, tem dias que ninguém faz nada, que fica com preguiça mesmo, a gente tenta se dar esse direito, vamos ficar um pouco com preguiça, e tudo bem, principalmente nessa quarentena, onde estamos todos ansiosos, sem saber o dia de amanhã, como será, se será melhor, se será pior. Claro que sempre com esperança de que sejam dias melhores e que haja logo essa vacina, encontrem logo um pesquisador para encontrar, mas que a gente não sabe mesmo. É uma vida hoje que nós estamos vendo incerta mais do que nunca. Então, é uma coisa que a gente não tem controle, né? Não tem. Não temos controle, temos que esperar. Por mais que nós sejamos assim mais metódicas, mais chatas em relação a isso, querer o perfeccionismo em tudo, nesse momento é o momento de parar, opa, vamos pensar. Eu posso até querer ser perfeccionista na minha casa, mas eu nem sei o dia de amanhã, de que isso vai adiantar. Exato. Então, vamos parar e ver o que realmente convém fazer naquele momento e o que poderíamos estar deixando um pouco de lado. E eu penso que os afazeres de casa é algo que a gente pode fazer só o básico mesmo e deixar a maior parte de lado e aproveitar mais esse momento no estar junto, naquele tempo que a gente quer tanto na nossa rotina diária e acaba não tendo, principalmente com os filhos, com a vida corrida, por não estar pela escola.
Então, esse é o momento que a gente tem que parar, opa, ó, tô tendo essa oportunidade, vamos abraçar, ficar mais com o filho, conversar mais com ele, mostrar mais a questão da formação do caráter, o quanto que é importante, a responsabilidade em tudo que Sim. vai fazer, a consequência. Eu acho que esse é o momento. No E mais, é brincar isso. também, né? A gente voltar a ser criança também e brincar. Eu acho que a grande sacada é isso. A gente não pode se descuidar, tem que estar sempre se cuidando também. E tá. Eu acho que a grande sacada é a comunicação dentro de casa e falar o que você está sentindo no dia que você não está bem, no dia que você quer um colo, no dia que você quer ser cuidada, no dia que você quer um cafuné, no dia que você quer mandar bronca e fazer aquela faxina e pedir ajuda de todo mundo. Então, é muito comunicação, né? Falar, não deixar para o outro tentar adivinhar que naquele dia você não está bem e não quer fazer aquela tarefa da casa. É você comunicar isso para a pessoa, tanto para os filhos quanto para o companheiro, para a companheira, e tá falando isso, porque ninguém tem bola de cristal, né? Então, a boa comunicação, ela é isso, você tem que falar o que você quer, porque as pessoas não vão adivinhar o que você quer, né? Enfim, vamos continuar nesse processo, né? A gente não tem certeza de nada do que está lá fora, mas a gente tem a certeza do que está aqui dentro, dentro da nossa casa, é o que a gente tem controle, né? E é isso. Isso. Vamos levando aí com muita paciência, respirando muito e cuidando principalmente da gente, né? Nesse mês aí, que eu acho que é um mês muito importante para as mães que estão na frente de tudo, principalmente são as mães que estão com as crianças, né? Jana, tá dando, travando de novo a internet, né? Eu queria muito te agradecer por participar desse café virtual, que a gente nem tomou café, né? A gente bateu esse papo reto de mães, né? Queria muito te agradecer de você ter compartilhado aqui tua história, o que anda acontecendo dentro da tua casa e por estar ajudando outras mães. Obrigada mesmo, de gratidão por você ter se exposto aqui, exposto os seus sentimentos, o que você está passando, as perrengues que você está passando aí, os desafios. E eu espero que, sinceramente, a gente possa logo, logo poder estar saindo na rua para a gente tomar café, para a gente se reunir com todo mundo e poder festejar a vida, que eu acho que é a coisa mais importante que está neste momento, que é para a gente ter, é isso, é amor pela vida, né? Com certeza. Eu queria agradecer a você pelo convite. Eu me senti lisonjeada em poder estar contribuindo um pouco, passando para essas mães e que realmente a nossa vida não é aquela vida que passa no comercial das margarinas tão perfeita, que a gente tem realmente os nossos defeitos, que a gente enfrenta desafios. O momento realmente é esse momento de você estar repensando o sentido da vida, repensando a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar. Hoje eu estou aqui na minha casa, é aconchegante, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, mas será que todos têm? Então, assim, tentar ajudar quando puder ao máximo, porque nem todos têm a mesma oportunidade e nem a sorte de ter o que nós temos. Verdade. E agradecer mesmo de coração e te dizer que eu admiro demais o seu trabalho, sou apaixonada, né, por contação de histórias, sou suspeita de falar porque eu sou da área da educação, então assim, eu acredito que todos que trabalham com a educação infantil, principalmente, têm essa paixão pelo mundo lúdico, pela história, pela fantasia. Então eu quero agradecer demais e dizer que precisando estamos aí, tá bom? Obrigada, viu, Jana, por você ter disponibilizado esse tempo e principalmente pelo José Rubens, que teve a paciência
de ceder um pouquinho a mãe dele para outras mães, tá? Obrigada mesmo. Agora vamos embora dar lanchinho da tarde para essas crianças, que a minha deve estar assim. Apesar que ela já se vira, já vai na geladeira e cata fruta e faz uma salada de fruta, ela já usa aquela faca que não é de corte, de sobremesa, então ela já se vira bem. Mas vamos dar atenção aos nossos pequenos agora e principalmente dar atenção para a gente mesma, né? Depois, tendo esse carinho com a gente e reservando um tempo maior para a gente também, na medida do possível, né? É importantíssimo nós, mães, termos esse tempo só nosso, mesmo dentro de casa. Eu sei que às vezes é difícil, na casa tem mais pessoas, mas é importantíssimo, nem que for para ficar trancada dentro do banheiro, com um livro, ou lá no quarto, trancada, passando creme no corpo, se massageando, se acariciando, porque a gente merece isso e a gente precisa disso. Jana, gratidão. Beijo enorme de você ter participado. E para quem está assistindo a gente, isso vai estar no canal do YouTube e vão ter outras mães fantásticas, que nem a Janaílma, que vão estar participando também desse bate-papo, desse café virtual e desse papo reto com mães. Beijo, gente! E até a próxima. Obrigada, Jana, pelo seu tempo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Fique com Deus.